Vídeo 92. A vida em Lisboa continuava neste ritmo acelerado, né? E agora, com a chegada da importação, né, o trabalho acelerou muito, né? Muito mesmo. Porque agora eram pedidos diários, né? Aqueles pedidos que agora nós poderíamos entregar, né? Então, aquele meu ritmo de viagens, que já era forte, agora intensificou muito mais, né? Eu viajava praticamente todos os dias até o norte de Portugal. E era aquele ritmo de bater no norte, voltar no mesmo dia, no outro dia saía de novo, voltava de novo, né? E ainda eu não queria perder aquele ritmo de festas em Lisboa, né? A noite em Lisboa eu não perdia por nada do mundo, né? Eu chegava no retorno dessas viagens, poderia ser 1h da madrugada, e nessa hora que a noite estava ótima, né? Então eu já ia para os bares, né? E eu sabia onde eu iria encontrar as pessoas que eu conhecia, né? Então eu estava todas as noites fazendo festa, né? E naquela minha busca por conquistar a dinamarquesa, que não estava dando certo, né? Eu estava correndo atrás da dinamarquesa, mas não estava conseguindo nada, mas eu não desistia, né? E gastava dinheiro saindo na noite, né? Acompanhando aquele grupo de mulheres e aqueles caras que saíam junto, aquele cara da Ford inglês, aquela turma que ia para outros bares, né? Outros lados, e eu ia atrás gastando dinheiro para tentar conquistar a dinamarquesa, né? E ainda tinha aquele pessoal que já era o pessoal que eu conhecia antes, né? Então, o Leon no Happening tocando, o Rick trabalhando no Bela Bartok, né? O Mala me convidando toda hora para sair e arranjando aquelas portuguesas que nós nunca conseguíamos conquistar, né? E o Mala sempre me prometendo que aquela noite seria especial, né? Mas nunca dava certo, né? E o Mala conhecia uma portuguesa chamada Paula. A Paula era uma gata, aquelas portuguesas gata. Desde a primeira vez que o Mala me apresentou, né, eu achei a maior gata, né? A Paula era gata, era uma guria bonita mesmo, né? E chamava atenção, né? Inteligente, aquela coisa toda, né? E a Paula, ela era filha de um empresário do ramo do futebol, né? Aqueles empresários que se envolviam com os jogadores de futebol, né? Que levavam os jogadores brasileiros para a Europa e cuidava da carreira desses jogadores, né? E o Mala conhecia a Paula através destes contatos de jogadores, né? E eu nunca pensei em me envolver com ela, né? Porque o Mala tinha esperança de se envolver com ela, né? O Mala sempre me dizia, não, essa portuguesa tá na minha,
eu vou ficar com essa portuguesa. E tu já sabe, né, que as histórias do Mala, que as portuguesas estavam afim dele, tu já sabe como é que é o resultado, né? Mas eu entendia que não era justo eu querer aquela portuguesa, né? Aquela portuguesa era do Mala. Então eu deixava que ele tratasse das coisas e se envolvesse com ela da maneira que ele achasse melhor, né? E eu digo isso porque nós já tínhamos ido em algumas festas que essa Paula estava, e às vezes tinha as tais das amigas portuguesas, que eu nunca conseguia nada, né? Então eu dizia pro Mala, ó, a Paula é tua e a outra ou as outras eu vou tentar alguma coisa, né? E a outra ou as outras eu tentava e nunca dava certo, né? Mas o Mala também não conseguia nada com a Paula, né? Então sempre era o final que tu já conhece, aquele final que não dá em nada, né? Com as saídas do Mala. E um dia o Mala chegou e disse, não, vai inaugurar um bar fantástico em Cascais, né? E o tal do bar era o Titanic, né? O nome já tá levando nós para o fundo, né? E ele disse, não, vai inaugurar um bar em Cascais, em cima do mar, tem umas rochas lá, tem um pontal, e o Titanic esse vai ficar sobre o mar, e é um bar fantástico, e vai todo esse pessoal que está envolvido com o futebol em Portugal, né? Que era através do pai da Paula que tinha sido feito esses contatos, né? E o Mala disse, não, nós temos que ir para Cascais, né? E como, claro, sempre quem estava motorizado era eu, né? Então, não, vamos para Cascais e hoje eu vou ganhar a Paula e vai ter mulher sobrando lá. E tu vai arranjar mulher, tu pode ter certeza que vai sobrar mulher para todo mundo, né? E o Mala conseguiu os convites para esse bar em Cascais, para o Titanic, para a inauguração, né? E já convidou todo mundo, convidou o Leon, convidou o Rick, né? Como eu sempre estava com aqueles furgões, era fácil botar todo mundo para dentro, né? E eu sei que a gente fez uma turma enorme para a inauguração do Titanic, né? E fomos para Cascais, né? Era um bar caro, era um bar daquela, era a noite cara, era aquela noite que tu vai e tu gasta uma fortuna, né? Mas como nós tínhamos convite, né? Aquilo já dava um sinal que a gente não ia gastar tanto, né? E quando nós chegamos no tal Titanic, realmente o bar estava badaladíssimo, estava toda a imprensa portuguesa lá, né, jornais, todo mundo fazendo cobertura, e todos aqueles jogadores de futebol brasileiros estavam lá, né? Tinha muito jogador de futebol lá, né? E eles fizeram uma daquelas mesas enormes, né, e colocaram todos aqueles jogadores, né? E o Mala já me escalou. O Mala disse assim, não, senta aqui, vamos ficar aqui nessa mesa, que nessa mesa vai rolar tudo de graça, né? E realmente, naquela mesa rolava uísque assim, as garrafas de uísque eram colocadas de 2, 3, assim, de pontos em pontos da mesa, né? Uísques caríssimos, né? E ali todo mundo estava bebendo de graça, né? A festa era até em função dos jogadores brasileiros que estavam participando da inauguração deste bar Titanic, né? E ali as mulheres, todo mundo sabe que se atiram para cima desses jogadores de futebol, né? E eu e o Mala sentado
ali naquela mesa, né, as mulheres achavam que nós também éramos jogadores de futebol. E o Mala até era, né? O Mala jogava futebol, mas eu nunca. Já joguei futebol, mas não jogava nada, né? E eu tava lá como jogador de futebol brasileiro naquela mesa, né? E dele o uísque, né? E eu tenho aquele problema que tinha, né? Não bebo mais, mas quando eu bebia, na hora que eu começava a beber, não interessava a mulher que viesse para cima de mim, né? Primeiro eu ia me embebedar. Depois que eu me embebedasse, daí eu ia pensar em alguma mulher, né? E naquela noite não foi diferente, né? Eu saí bebendo muito, muito. E só uísque. E como aquele uísque era despejado nos copos, né? Eu fui tomando muito uísque. Mas muito mesmo, né? E claro, não demorou muito, eu já estava azul, né? De tanto uísque, né? E até a gurizada que estava comigo, que estavam todos aqueles meus amigos lá, né? Eles diziam, bah, vai devagar que tu já tá azul, né? E eu disse, ah, não dá nada, né? Vou tomar o uísque aqui tá de graça, né? Se eu tivesse que tomar pagando, mas isso aqui tá de graça. E eu bebi. Eu já estava praticamente caindo. Deixa eu dar uma tossida aqui que a minha garganta secou. E daí eu já estava azul de tanto uísque. E os flashes, né, os flashes das câmeras, dos jornais, tiravam aquelas fotos, aquela mesa foi 1 milhão de vezes fotografada, né? E com certeza eu estava sempre com um copo de uísque na mão, né? E eu sei que eu não vi aquelas horas passar. E quando eu vi já era madrugada muito alta. Mas a madrugada já ia altíssima, né? E eu daí me liguei, eu disse, bah, eu vou ter que arranjar uma mulher aqui, né? Pô, tinha mulher para tudo que é lado, né? Aquele bar estava lotado de mulher. Mas o bar já tinha esvaziado muito, né? A madrugada já estava muito alta, o bar já tinha esvaziado muito, né? E eu disse, bah, onde é que eu vou arranjar mulher agora? Tá escasso agora sumiu as mulheres, umas já foram embora e as outras já estão tudo casadas aí pelos cantos, pelas mesas, né? E eu olhei uma mulher e eu disse, é tu, né? E eu cheguei nela e daí eu quando chegava, eu chegava mesmo, né? E eu cheguei com tudo, né? E eu já azul de uísque. E claro, conquistei, né? Conquistei e me abracei nela, né? E fiquei lá, encostado numa parede. E fiquei naquele namoro ali com ela, né? E ela era moçambicana. Ela era de Moçambique. Ou seja, falava o português de Moçambique, né? Um português diferente, mas um português que dava para entender tranquilamente, né? A gente conversava em português. Aliás, eu já com a língua enrolada de tanto uísque e também conversar para quê, né? Se já é altas horas da madrugada e o que a gente quer é só ficar junto, né? Então nem tinha muita conversa, né? E detalhe, ela era uma mulher que provavelmente tinha obesidade mórbida. Aquelas pessoas que têm um nível de obesidade violento, né? Mas um índice de obesidade mórbido mesmo. Eu não sei definir quantos quilos aquela pessoa poderia ter, mas ela era uma mulher de uns 150 quilos para mais. Confesso que eu não consegui abraçá-la. Era uma mulher muito grande, mas muito grande mesmo. E eu estava com ela no Titanic, em Cascais. Esta história da moçambicana
em função dos 15 minutos, eu continuo no próximo. Valeu!